Então, boa noite a todos mais uma vez. Livro Vida Feliz, Espírito Joana de Ângeles, médium Divaldo Franco, hoje na mensagem de número 40. Então, nos diz a benfeitora: enquanto alguém estiver sendo acusado, mantém-te em silêncio. Os acontecimentos, quando estouram, têm antecedentes que são ignorados pela maioria dos circunstantes. As coisas nem sempre são conforme se apresentam, mas o são consoante seus valores íntimos. Não faças coro com as acusações expostas. O delinquente e o infeliz pecador merecem, quando menos, comiseração e oportunidade de reeducação. Graças a Deus, meus irmãos. Assim passa a palavra ao nosso irmão Silvio, que será o irmão a fazer a nossa prece inicial. Graças a Deus. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, diante da tua presença, pois dissestes, onde houvessem pessoas reunidas em teu nome, ali estarias. E acima de tudo, com a permissão de Deus, nosso Pai, estamos aqui nesta noite, ainda sem condições de estarmos juntos na nossa casa sede, mas aproveitando essa bênção da tecnologia, que já faz parte do nosso progresso, e com os nossos pensamentos voltados para ti, Mestre, buscando aprender um pouquinho mais do teu Evangelho. Contamos também com a presença de todos os protetores das nossas casas, co-irmãs, e que nesse momento possamos unir nossos pensamentos para formar aquela corrente, não só visando o estudo da nossa doutrina, mas também o auxílio aos irmãos necessitados, pois com certeza, assim como nós, muitos deles anseiam por esses momentos, onde o esclarecimento poderá ajudá-los nesse período conturbado de pandemia. Que o lar de cada um de nós, participantes, possa se transformar numa filial da Casa de Gabriel e de tantas outras, enviando boas energias e irradiando luz, não só para aqueles que ainda sofrem nos leitos dos hospitais, mas também para aqueles que estão se despedindo do plano espiritual, ainda sem entender a nova situação em que se encontram. Abençoe nossa reunião, nossos lares, nossos amigos espirituais que estarão nos assistindo nesta noite. Abençoe também nosso irmão Anderson, que preparou uma lição, a nossa lição de hoje, que se algo mais tiver que ser dito, que ele possa ser inspirado pelo plano espiritual. E assim, passo a palavra para a nossa irmã Jaqueline, para que eu possa dar início à nossa reunião. Que assim seja. Então, com essa prece, está aberta a nossa reunião, hoje dando sequência pela nossa programação ao Livro dos Espíritos, na questão 430 até a questão 433, e que vai ser desenvolvido esse tema pelo nosso irmão Anderson do Grupo Espírita Gabriel. Estamos aí com, eu ia dizer prata da casa, mas não sei, prata não, é alumínio mesmo, né? Senão a gente fica muito... Tá bom? Então, olha, nosso irmão, como eu também, cresceu na casa, né? E com carinho, com afeto, que vocês sabem, o afeto que une uma pessoa à casa que frequenta, né? Então, com muito carinho, com muita afetividade, com a disponibilidade de sempre, nosso irmão preparou aí o estudo que nós vamos, então, acompanhar. Então, Anderson, fazendo o coro aí com o que já solicitou o nosso irmão Silvio, todos nós aqui, desejamos a Deus, benfeitores, que te inspirem a palavra, que você possa ser um bom intérprete da mensagem do plano espiritual para nós todos hoje aqui. Jesus seja contigo, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui, né, falando sobre o Livro dos Espíritos. E o tema de hoje é sonambulismo, um tema interessante que já foi abordado na última vez. Eu vou tratar especificamente das questões 430 até a questão 433, tá? Eu vou começar lendo aqui, aos pouquinhos, e aí a gente vai introduzindo algumas coisas. A questão 430 diz o seguinte: já que a clarividência do sonâmbulo
é a de sua alma ou de seu espírito, por que ele não vê tudo e por que se engana com tanta frequência? Então, a pergunta, ela tá subjacente aí nela, a questão de que os sonâmbulos, eles erram muito. As pessoas em transe sonambúlico, seja provocado ou natural, ocorrem muitos erros, equívocos, ocorrem também acertos e afirmativas totalmente fora do alcance do sonâmbulo, né? Uma percepção e um conhecimento fora do seu alcance. Mas também tem muitos equívocos, coisas desencontradas, equivocadas, e por isso Kardec pergunta, qual a razão disso, uma vez que é uma faculdade da alma? Então a lógica na pergunta é bem pertinente. E os espíritos respondem, primeiramente, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo verem e tudo conhecerem. Sabes bem que eles ainda comungam de vossos erros e de vossos preconceitos. E depois, quando presos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus deu ao homem esta faculdade com um fim útil e sério, e não para informá-lo do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Na resposta, você percebe também um ponto que não é comentado, mas a gente pode estender um pouco sobre isso, que às vezes a consulta ao sonâmbulo é com fins frívolos, né? Tipo, saber onde está aquele objeto que ficou perdido quando a pessoa desencarnou, saber onde está guardada uma chave de um imóvel, ou alguma outra coisa assim que as próprias pessoas materialmente poderiam resolver, sem precisar recorrer aos espíritos ou aos sonâmbulos. Então, quando é uma coisa frívola, com certeza não vai ter acesso a essa informação, porque não é relevante. Então, é mais ou menos o que ele quis dizer aqui. Quando a informação não é útil e nem séria, então não precisa ele saber, ou ele não tem condições de chegar nessa informação, nesse conhecimento que ele é perguntado. Então, aí não tem resposta. Ou pode vir uma resposta equivocada. Vou para a questão 431. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode ele falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, que estão até acima de sua capacidade intelectual? Aí ele questiona a questão do que eu comentei um pouco na pergunta anterior, quando dessa vez o sonâmbulo consegue ir além das suas capacidades, responder coisas que de fato ele não conhece, não tem como ele conhecer, ou que vai além da sua capacidade intelectual, informações, conhecimentos específicos e profundos, filosóficos ou científicos, que o próprio sonâmbulo não tem nem condições de saber, devido à sua vivência, à sua experiência de vida. E aí, nesse caso, vem a resposta. Acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que imaginas. Estes apenas dormitam, porque seu envoltório é muito imperfeito para que ele possa relembrá-los. Mas, definitivamente, o que é ele? Espírito, como nós, que se encontra encarnado na matéria, para cumprir sua missão. E o estado no qual entra desperta-o dessa letargia. Já te temos dito frequentemente que revivemos várias vezes, e esta mudança que o fez perder materialmente o que pôde aprender numa existência precedente, ao entrar no estado que chama de crise, ou seja, crise sonambúlica, né, ele se lembra, mas nem sempre de maneira completa. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde vem o que sabe, nem como possui esses conhecimentos. Passada a crise, toda a recordação se apaga, e ele retorna à obscuridade. Então, o que está querendo essa resposta bem profunda, né? Ele está querendo dizer que nós tivemos várias reencarnações.
E, como tal, a gente tem muito mais conhecimentos do que nós conseguimos lembrar no estado normal de vigília, né? Então, por exemplo, eu posso ter sido médico numa reencarnação passada. E nessa vida atual, não entendo nada de medicina, não gosto, não tenho conhecimento nenhum sobre esse assunto. Mas no estado sonambúlico, se eu fosse sonâmbulo, eu poderia dissertar um tratado de medicina, falar da posição dos órgãos, de doenças, etc., porque seria um conhecimento adquirido numa vida passada. E o sonâmbulo, ele consegue pensar esse conhecimento nesse estado sonambúlico. Às vezes, ele nem lembra da ocorrência da situação dessa vida passada, mas ele tem acesso aos conhecimentos, que pelo esquecimento do passado, pelo véu do esquecimento, na condição de encarnado, no estado de vigília, ele não lembra, mas no estado sonambúlico ele tem acesso a essas informações. Pode ter acesso a essas informações, não quer dizer com certeza que vai ter acesso a todas as informações, mas o sonâmbulo, ele acessa informações, conhecimentos, experiências, lembranças, ele pode acessar conhecimento, informações, experiências e lembranças de vidas passadas. E aí é que torna o fenômeno interessante para estudo, inclusive no sentido de comprovação do fenômeno da reencarnação. Então, é uma das ferramentas que se pode investigar a reencarnação, usando um método científico, né, de entrevistar, ver o caso das pessoas que conseguem ter lembranças e coisas assim. Como aquele pesquisador Stevenson, ele relatou vários casos, inclusive a situação do sonambulismo é uma forma de investigação. As pessoas conseguem ter acesso a isso. Eu vou citar alguns exemplos pessoais, citar 2 exemplos pessoais sobre isso, mas deixa eu concluir a parte do estudo aqui da leitura. Eu acho importante ler todos os pontos aqui para não faltar nada, né? Tem essa metodologia. Tem uma nota aqui, após a resposta dos espíritos, ainda na questão 431, que diz assim: a experiência mostra que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos que lhe transmitem o que devam dizer e suprem sua insuficiência. Isto se verifica, sobretudo, nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, um outro lhe indica o remédio. Então, na condição de sonâmbulo, como não existe obstáculo que ocorre na visão material, ele tem uma visão mais profunda que a visão material, como se ele conseguisse ver dentro do organismo da pessoa. Sem ter conhecimento de medicina, ele consegue ver, por exemplo, um tumor num órgão, mas ele não sabe exatamente qual é o órgão. Aí um outro espírito médico que está ali do lado orientando esclarece, ó, esse é o órgão tal, tumor desse tipo, tem que fazer uma cirurgia assim, ou tem que tomar tal medicação. E aí esse espírito fala para o sonâmbulo e ele repete, relata a informação. Então, às vezes, tem o concurso de um outro espírito, por isso que se chama de mediunidade sonambúlica, porque existe a comunicação de outro espírito que não o próprio que está no estado de sonambulismo. Tá? Existe também a mediunidade dentro do fenômeno do sonambulismo. Não sei se vai dar tempo de entrar nesse ponto, que não é exatamente o assunto. Até já separei alguma coisa aqui, mas é muita coisa e não sei se vai dar tempo de entrar nesse ponto aí. Então, ele tem essa nota aqui. Neste último caso, há sempre perigo em insistir para se obter uma revelação recusada, porque então fica-se exposto aos espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulo e sem se preocupar com a verdade. Então, se o sonâmbulo vê alguma coisa e não consegue esclarecer melhor, é porque não tem um outro espírito ali por perto para dar orientações mais precisas. Aí, se a pessoa que está conversando com o sonâmbulo fica insistindo, abre brecha para um outro espírito leviano, brincalhão, daquele zombeteiro, vir e falar qualquer besteira e gerar mais confusão ainda na pessoa que está buscando a informação. Então, tem que ter cuidado.
a lidar com o sonâmbulo, não insistir muito, ter uma sutileza de conversar, perguntar, mas não teve resposta, deixa para lá, anota o que se tem e avança em outro sentido. Tá bom? Tem que ter esse cuidado. A questão 432. Como explicar a visão à distância em certos sonâmbulos? Resposta. A alma não se transporta durante o sono. É a mesma coisa no sonambulismo. É uma pergunta, né? A alma não se transporta durante o sono? Claro que se transporta. Então, é a mesma coisa no sonambulismo. Então, apesar do sonâmbulo, o seu corpo ali está dando as respostas, a sua alma vai além, vai longe. E está conectado ao corpo, permitindo assim que ele dê as respostas. É um estado bem interessante, porque se a gente for pensar de uma forma muito clássica, muito compartimentalizada, a gente vai pensar assim, pô, se a alma está ali, como é que pode dar resposta aqui no corpo, se ela foi lá para longe? Mas, na verdade, não vamos esquecer que tem a conexão daquele cordão de prata que mantém a ligação da alma com o corpo. Então, a informação passa muito rápido. Então, não tem esse problema dele estar vendo um negócio, por exemplo, até em outro país, e estar falando ali, conversando com alguém, dando o seu relato. Dando o seu relato. Então, não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Sem problemas. Falta uma questão, a questão 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica se deve à organização física ou à natureza do espírito encarnado? Resposta. A uma e outra, há disposições físicas que permitem ao espírito desligar-se mais ou menos facilmente da matéria. Então, o sonambulismo é um estado especial do organismo associado ao perispírito e ao espírito. Então, a pessoa vem com essa genética, com essa característica especial. Eu não vou dizer doença, que eu não considero uma doença, é uma característica do organismo, considerando também o organismo espiritual, o organismo físico, mediado pelo perispírito. Então, o sujeito já... Vocês esperam só um segundinho que eu vou pegar uma água? Só um instante. Pronto, já voltei. Então, o sonambulismo é uma questão orgânica, do organismo material junto com o organismo perispiritual. Então, nem todo mundo pode desenvolver essa capacidade de sonambulismo. A pessoa tem que vir com essas características no seu organismo, como todo tipo de mediunidade. Não existe essa questão, você é médium de psicografia. Você não pode garantir que vai ser médium de psicografia. Uma característica de cada indivíduo. O sonambulismo também é assim. Lembrando que é um fenômeno, ao mesmo tempo, anímico, da própria alma da pessoa, e também mediúnico, quando vem um outro espírito e aproveita o estado de sonambulismo para passar uma comunicação, dar uma mensagem, ajudar, orientar. Como exemplo que falei, o sonâmbulo consegue ver por dentro do organismo da pessoa, mas precisa de um médico do lado para passar a informação e traduzir aquilo aí que ele está vendo. Bom, vou fazer agora 2 relatos sobre essa questão do sonambulismo. Bom, só um instante. Estou com uma alergia. A minha filha do coração, a Giovana, que é filha da minha ex-mulher, que eu considero minha filha do coração, que eu a amo como tal, né? Ela é sonâmbula. Então, já passamos por situações mais incríveis
né? Tipo assim, ela acorda de noite conversando. Teve uma vez que ela acordou não, levantou, estado sonambúlico, foi para o chuveiro, já ia ligar a água e ia tomar banho, com roupa e tudo. E aí não pode acordar, saculejar, mexer, tem que ir tateando, peraí, vem, volta aqui para a cama, vem com o carro, vem andando e tal. Então a pessoa realmente, quando acorda, no dia seguinte não lembra de nada, de nada. Ela conversa, fala, levanta, senta, pega o livro da escola, faz todas as tarefas e não em estado sonambúlico. Depois acorda, não lembra de nada. Não lembra de absolutamente nada. E aí tem até acesso a informações, fala coisas que a gente não entende, provavelmente lembranças e estados da sua alma, como nós acabamos de ler, né? O sonâmbulo, ele acessa informações de suas vidas passadas. Para ele é plenamente natural esse acesso. Ele consegue vivenciar e lembrar e ter aptidões que ele não tem no estado normal de vigília. Então, a gente não vê essas informações e parece meio sem sentido. Poxa, falando não sei o quê, do soldado, não sei de onde, papapá, o que está contando? Né? Então, não se sabia o que era, mas eu conhecendo a doutrina espírita, eu sabia. Isso aí é coisas de vidas passadas. Né? Na época que comecei a ter o convívio com ela não era espírita, mas aí a gente assistiu um filme do Divaldo Franco, aquele filme do Divaldo Franco, e ela se interessou pelo espiritismo, a Giovana. Hoje ela se diz espírita, estuda o espiritismo, já foi na evangelização e está estudando a doutrina, está estudando online, como todo mundo, né, no Centro Espírita lá no MES, João Batista, Centro Espírita João Batista. E isso é bom, que ela, como sonâmbula, ela vai acabar estudando, conhecendo melhor o efeito do sonambulismo e se conhecendo melhor. Isso tem umas restrições na sua vida pessoal, por exemplo, ela fica com receio de dormir na casa dos primos, porque vai que ela tem uma crise assim, sonambúlica e o pessoal não vai saber lidar com isso, né? Embora as tios, os primos saibam que tem isso, mas é difícil, é diferente. Ela está com a família e está com os parentes, né? Por mais que amem, né? É uma situação mais diferente. Então, tem essa situação bem próxima a mim de uma pessoa que é sonâmbula e tem uma vida normal. Essas crises não acontecem toda hora, mas, tipo, é muito comum estar falando de noite, conversando, falando um monte de coisas, a gente nem entende o que quer dizer, onde se conecta essa informação. Então, é bem interessante até de se ver, né, como esse fenômeno ocorre. Então, esse é o primeira história. Vocês desculpem, gente, que minha garganta está um pouco ruim, tá? Estou tentando não forçar muito para ir até o fim. E agora a segunda história é que eu mesmo fiz terapia de vidas passadas. E na terapia de vidas passadas ocorre essa questão de sonambulismo induzido. Entende? Então, um terapeuta, um psiquiatra formado, especialista nesse processo, conduziu, me hipnotizou, fez o processo de indução sonambúlica, eu fui induzido ao estado sonambúlico, fiz várias sessões de terapia de vidas passadas, relatando experiências diversas de reencarnações anteriores, com um objetivo terapêutico, de tratar questões específicas do meu comportamento que me prejudicavam a minha vida naquela época. E uma das coisas que eu fui investigar foi a questão de ser muito metódico, muito sistemático, muito até quase à beira do toque, né? Muito tudo organizadinho, tudo certinho e tal.
Então, naquela sessão, eu vou relatar essa para vocês, que eu acho que é bem interessante essa sessão aí, produto dela. Então, foi tratar exatamente a questão do excesso de metodologia, de ser metódico e tal. E aí, dentro do processo de indução sonambúlica e tudo mais, eu fui para o século XIX, na Espanha, e eu era responsável por uma grande biblioteca. Uma biblioteca. E aquela biblioteca era tipo a minha vida, né? Eu amava os livros, como amo até hoje, né? Jacqueline bem sabe disso, né? Que eu adoro ler. Então, eu amava os livros, apaixonado pelos livros em geral, literatura, ciência e tal. E eu era um sacerdote responsável pela biblioteca, minha função era bibliotecário. E eu era o responsável por aquela biblioteca. Mas por uma questão que ocorreu, e talvez eu tenha me sentido muito culpado por isso, por algum tipo de negligência, teve um incêndio na biblioteca. E a biblioteca foi toda destruída. Eu sobrevivi ao incêndio, mas eu fiquei muito triste e profundamente angustiado e culpado pelo que ocorreu na biblioteca. Aí eu desenvolvi um câncer e morri praticamente de tristeza pelo fim da biblioteca. E aí ele perguntou ao terapeuta que ano era, que local era. Eu falei exatamente um ano e o local. Aí depois, terminou em casa, eu fui procurar no Google se havia ocorrido um incêndio na Espanha naquele ano. Eu encontrei, realmente, naquele exato ano, teve um incêndio numa biblioteca de uma universidade católica na Espanha. E aí foi bem impressionante essa vivência, através de um processo de sonambulismo induzido, né, que eu presenciei. E eu acho que eu continuo sendo metódico, mas não tão intransigente com isso, entendeu? Já acho que funcionou um pouco, que eu estou mais light em relação a isso. Posso ver agora uma coisa bagunçada que eu não me estresso mais. Funcionou, né? Então, eu acho que é isso que eu queria... Mensagem. Tem mais alguns estudos aqui, mas não vai dar para aprofundar. Eu achei um texto aqui falando sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade, e há uma discussão acerca se sonambulismo é o mesmo que médium de desdobramento. Aí eu cheguei à conclusão que é diferente, que não é a mesma coisa, mas eu acho que isso foge um pouco o assunto, então eu não vou entrar nesse tema, não. Só vou deixar a dúvida na cabeça de vocês. Será que sonambulismo, médium sonambúlico, é a mesma coisa que médium de desdobramento? E existe médium de desdobramento? Deixar essa interrogação para vocês pesquisarem depois. Nos Domínios da Mediunidade, livro também O Consolador e livro dos Médiuns. Mas fica como trabalho de casa. Tá bom? Então, acho que é só. Vou encerrar aqui, Jaqueline, para dar mais espaço para os debates e dúvidas. Tudo bem. A gente dá sequência, então, a partir daí. Então, quem está acompanhando deve ter aí suas perguntas, né, seus comentários. Então, a palavra está aberta aos irmãos. Tá. Jaqueline, boa noite a todos. Que é interessante, no livro dos médiuns, né, médiuns sonambúlicos e, em seguida, tem médiuns curadores, né? Porque tem até um exemplo, né, do garoto lá, do jovem, né, que dava o diagnóstico, né, mas quando chegou num dia, ele não foi possível que ele passasse a receita, porque ele disse que o médico que trabalhava com ele não tinha ido, né? E então eu tenho, como o Anderson falou, eu também tenho um exemplo na minha família. O meu filho, Felipe, ele faz parte lá do centro, lá do Madalena, ele é médium e tal, ele está estudando, né? Está desenvolvendo, e ele tem essa capacidade. Ele olha para você e ele diz o que você tem, sabe? Por exemplo, assim, ele diz, e quando você vai fazer o exame, é confirmado. Então,
por exemplo, o Mário, né, que é o nosso presidente. Uma vez eu me lembro que ele chegou para o Mário e falou assim, numa reunião de desenvolvimento, ele falou assim: Mário, você sente alguma coisa no coração? Ele falou assim: não, por quê? Porque eu vi você tem isso assim, assim, assim no coração. O Mário é mesmo, é. Aí eu vou o Mário foi no médico, foi constatado, e ele começou até, né, praticar exercício e tal, aquelas coisas. Comigo também, com relação a coração, também próstata, né, essas coisas, e com outras pessoas também. Agora, um detalhe, ele tem horror a sangue, não pode ver uma seringa, sabe? Médico, falar em médico para ele fica apavorado. Tem aí minha irmã, minha esposa, que sabe, são testemunhas disso. O Felipe, quando era pequeno, ele atravessou a rua uma vez correndo para não tomar uma injeção, sabe? Ele ia fazer qualquer coisa, procedimento no hospital, uma simples nebulização, ele parecia que estava morrendo. Então, quer dizer, sabe? Então, essa coisa do passado realmente que ele traz, porque nem pensar, por exemplo, para levar o neto, para levar o filho dele para vacina, eu que levo essas coisas. Até para uma consulta normal ele leva, mas se tiver um procedimento, ele não leva, entendeu? Porque ele fica essa injeção. E ele tem esse dom, ele vê, olha para você, no diagnóstico ele diz certinho. Agora ele não passa remédio, não fala nada, ele só fala: olha, você tem isso assim, 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 assim. É o caso, né, que eu estava lendo agora aqui, quando o Anderson estava falou do livro dos médios, eu estava dando uma olhada aqui, me lembrei, aí tem o exemplo do rapaz de 14 anos, né, que fazia esse tipo de trabalho também. Então, esse é mais um depoimento para provar que realmente, né, a coisa existe sim, né? E é complicado até de se entender, né, porque a gente não sabe quando é sonambulismo, sabe quando é evidência, sabe, é uma coisa um pouco, é um assunto complicado, né? Tem que estudar muito ainda, né? É verdade. E ele tem esse episódio com o sonambulismo, teu filho? Olha, ele, por exemplo, a gente fica ele no desenvolvimento, e naquele período de meia hora, ele faz isso. Depois, quando vai se fazer, se ele vai lá para dentro para dar passe também, ele fica, sabe, ele faz, entendeu? Não é assim, é dele mesmo, ele se concentra, né, e faz esses diagnósticos, entendeu? Por isso que eu digo que é complicado, você sabe, não, ele é médio sonâmbulo, fica difícil para a gente distinguir, sabe? Porque é uma pena que ele não se dedica muito, sabe? Acho que ele tem medo, entendeu? Acho que ele tem medo, porque se ele se dedicasse mais, né, traria mais respostas para a gente, né, e seria até bom para ele, né, mas ele, sabe, é complicado de falar, sabe? Ele fica com medo do que pode vir, né, do que pode acontecer. Ele já foi dito para ele que ele tinha que se dedicar mais, que ele, sabe, ele tinha uma mediunidade assim, importantíssima para ele e para casa, né, mas ele não, sabe. Ô, Silvio, complicado. A gente agradece aí todo esse compartilhamento, né, da tua experiência. Quanto a esse comentário que você faz, mas quanta gente mais antiga, né, mais madura, com mais idade, mais tempo de doutrina, e com medo também, né? Pois é, gostei disso. Então, é uma coisa que a pessoa tem que ir trazendo para a consciência ela mesma, né? E se fortalecendo. Agora, é interessante aí que o Anderson, dentro disso que você está falando, ele trouxe... Eu nunca converso com nenhum de vocês, né? Antes vocês trazem o estudo conforme cada um é intuído, né? E o gosto de cada um, a pesquisa, a leitura. Mas enquanto o Anderson falava, eu estava aqui pensando no livro Nos Domínios da Mediunidade. Mas estou quieta, lembrando, eu falei, se tiver oportunidade, eu vou citar. Só que aí, durante a fala dele, ele próprio trouxe, porque ele consultou também esse livro. Então, assim, não foi nada combinado, eu estava já pensando nesse livro durante a fala dele e ele tinha realmente estudado. O livro Nos Domínios da Mediunidade traz vários detalhes sobre essas várias facetas, né? Inclusive, num episódio de animismo, onde a gente vê ali o André Luiz, que é desencarnado, vendo ali uma companheira encarnada, um médium, dando manifestação. E ele, como ele é desencarnado, ele estava olhando, vendo o médium falando, né, a mulher lá, a médium falando, dando a comunicação, mas não tinha espírito. Isso é. Aí, quando deu oportunidade, ele perguntou para um instrutor, mas a irmãzinha está dando comunicação, mas eu não estou vendo nenhum companheiro do nosso lado. Como é que pode isso? Aí o espírito explica, não, ela está tendo um conteúdo dela mesma, uma antiga personalidade dela mesma que está emergindo. E ela não está falando como uma personalidade atual, assim como uma personalidade anterior. É um fenômeno, é alguma coisa que merece nossa atenção, né? E merece toda a caridade que fosse um outro espírito.
Só que, em vez de ser um espírito externo ao médium, é um conteúdo emocional aflitivo, né, ali carecendo de tratamento do próprio médium. Então, vê como é que esse assunto de sonambulismo, desdobramento, animismo, eles estão bem entrelaçados. Então, por que a gente estuda tudo isso? Porque na mesa mediúnica, quem estiver aqui no trabalho, quem na volta das casas, quem for trabalhar, a gente tem que ter critérios para não sermos radicais nem para um lado nem para o outro, né? Nem para demonizar o animismo, que é um fenômeno natural, merece nosso carinho, orientação, reeducação, né, das forças anímicas, né? Mas nem também ingenuamente abraçar tudo como se fosse um espírito ali chegando. E ele trouxe também do Domínios da Mediunidade essa diferenciação entre desdobramento e o sonambulismo. E quando a gente vai examinando isso no Livro dos Espíritos, a gente percebe que na realidade, a diferença está muito mais, às vezes, no grau de emancipação e de possibilidades que o espírito desfruta nesse estado, né? Não é que seja assim uma modalidade completamente diferente, mas esse grau, né, de emancipação, de visão à distância, como a catalepsia, a letargia, a dupla vista, a visão à distância, né? São graus, né? Então, eu estou conversando aqui em cima da fala do Silvio, mas, gente, o microfone está aberto, o momento é da fala de vocês. Quem quiser intervir com pergunta, com comentário, tá à vontade. É só abrir o microfone, aí pedir a palavra. Jaqueline, só terminar. Peraí, cruzou a linha aí. Deixa só o Silvio concluir, Silvio, que aí eu passo para a Cátia. Tá certo. Eu só fico na dúvida, eu não sei se ele tem medo da questão da medicina ou se tem medo da responsabilidade que isso requer para a pessoa, entendeu? Até hoje a gente não conversou ainda sobre isso, né? Mas lá no centro a gente conversa, sem ele presente, a gente fala, será que ele tem medo de quê? Da responsabilidade, ou por você relatar que ele sempre teve medo com esse negócio de sangue, de médico. Ele não podia ver uma pessoa de guarda-pó, né? Como é que fala? Guarda-pó não, é seu nome, jaleco branco, que achava que era, sabe, já ficava preocupado, né? Então a gente não sabe se o medo dele é com relação a isso ou se é da responsabilidade que esse dom que ele tem traz, entendeu? É só isso. Certo. De qualquer maneira, a gente agradece. Eu vou passar aqui a palavra à Kátia, fazendo aí um parêntese, porque o que você falou, eu posso fazer uma certa relação com o que o Anderson trouxe, dessa questão da terapia de vidas passadas. A gente falando de terapia, a gente está falando de alguma coisa não apenas legalizada, como alguma coisa séria, e que não é um pagamento. Você não vai lá pagar por uma sessão para ter acesso à tua memória de maneira... Não é você que determina isso. Isso é uma ferramenta terapêutica, que o psicólogo ou o psiquiatra, ele faz a formação, ele faz a especialização, né? E é uma ferramenta, não quer dizer que cada vez que você vai à sessão, você vai fazer uma sessão de terapia de regressão de memória. Não, isso é uma ferramenta que o profissional dessa área pode usar no entendimento dele, no diálogo com o paciente, de que aquela ferramenta, numa dada altura da terapia, possa ser útil, né? Inclusive para essas questões aí, uma fobia, da onde vem isso, né? Por onde tratar. Agora, regressão de memória feita de maneira descomprometida por qualquer pessoa, sem ser profissional da área de saúde mental, totalmente desaconselhável. Uma irresponsabilidade, casas espiritualistas ou espíritas adotarem isso como uma prática. Está totalmente desaconselhado por todos os nossos irmãos aí com mais experiência, né? Dentro da federação e fora, né? Federação Espírita Brasileira. Mas a gente está falando da terapia, que é uma coisa completamente diferente, né? Alicerçada, né? Fundamentada. Então, Kátia, querida, eu sei que você tem bastante experiência aí nessa área, né? Em casos aí para... Compartilha aí sua palavra aí com a gente. Não, é só para falar que esse tema, ele tá me interessando demais, porque eu sofri muito. As pessoas falam que a mediunidade não faz sofrer. Tem gente que costuma falar isso, mas eu não acho isso.
Primeiro que eu descobri a mediunidade, eu ainda era muito criança. Minha mãe me levou num centro de mesa, que naquela época se falava centro de mesa. Era. Eles cuidaram de mim, eu ouvia os espíritos, via, eu tinha sonambulismo, comecei a caminhar, falar muito à noite. Eu ia para a rua, minha mãe tinha que ir atrás de mim, minha mãe tinha que me pegar pelo braço, me voltar para casa. E eu começava a falar, minha mãe não entendia o que eu falava, minha mãe me levou para fazer tratamento. Enfim, isso aqui agora é, para mim, uma janela, uma porta, eu não sei nem te explicar, porque isso aqui tirou muitas dúvidas do que eu passei lá atrás. O sonambulismo, para mim, é muito interessante, porque antigamente eu tinha medo. Eu tranco tudo, Jaqueline, porque eu tenho medo de levantar à noite e abrir a porta e ir para a rua e ninguém vê. Entendeu? Porque eu pensei que eu tinha parado com isso e minha filha, várias vezes, quando ainda antes de separar de casa de mim, ela falou comigo: mãe, a senhora chegou 3 horas da manhã. Eu falei: eu nem saí. Ela: a senhora estava andando pela casa, mãe. Eu falei: meu Deus do céu, eu voltei a caminhar, não é possível. Quer dizer, eu andava à noite e as pessoas pensando que eu estava acordada, andando normal. E essas partes que ele explicou aí, eu vou falar a verdade, eu ainda não consigo compreender muita coisa, né? Então, eu ouço, eu pesquiso, eu leio, porque eu, sinceramente, ainda não consigo compreender essa parte do sonambulismo. Entendi. Entendeu, Jaqueline? Eu vou falar a verdade. Entendi, não entendi. Mas eu estou fazendo um esforço, Sim. porque eu tenho isso desde criança. O sonambulismo, as conversas, a minha mãe não entendia, porque eu olhava para a cara da minha mãe e falava: cadê minha mãe? Você está escondendo a minha mãe. Eu quero a minha mãe. Tinha episódios que a gente ria no dia seguinte, porque minha mãe falava que eu ficava brigando com ela, olhava para a cara dela, acordada, ela falava: você estava acordada, e eu não me lembrava de nada, como eu não me lembro de nada. Se você bater em mim, me chamar de mansinho, eu estiver dormindo na cama, falar: Kátia, vai pegar aquilo ali para mim, eu levanto, dormindo, e vou e pego. Mas eu não me lembro de nada no dia seguinte. Eu ia te perguntar isso. Você não se lembra de nada, né? Não me lembro de nada. A Giovana é exatamente assim. Ela não lembra de nada. Ela levanta, pega o objeto, pega o caderno para estudar, vai para o banheiro tomar banho, com roupa e tudo. Não lembra de nada disso. Ela fala um monte de coisas. Exatamente isso. E graças a Deus, ela se introduziu no espiritismo ainda com 14 anos que ela tem hoje. Isso vai fazer uma grande diferença, eu acho, né? Olha, mas a sua história é muito interessante também. Verdade. Obrigado por compartilhar. Eu trabalhei no espiritualismo, né, em outra área. Eu fui um bandista durante 20 e poucos anos. Eu fiquei no centro de mesa 3 anos, depois fui para uma outra linha, trabalhei como médium de incorporação, trabalhei 20 e poucos anos, mas eu me achei dentro da doutrina. Eu tirei todas as minhas dúvidas dentro da doutrina, dentro do estudo de Kardec, entendeu? Apesar que eu já li alguma coisa, mas é isso aí. Eu estou gostando muito desse estudo, porque está sendo complicado para mim essa parte, mas vocês estão tirando muitas dúvidas minhas. Que bom. Muito obrigada, tá? Isso é muito bom. Agradeço muito, tenho muita gratidão. Muito mais nós agradecemos. Chega segunda-feira. Muito mais a gente agradece assim, a tua abertura, até a tua confiança, né? O carinho de partilhar isso aqui, né? Porque a gente tem realmente muito para estudar. Eu acho que agora que você falou isso, me veio na mente que realmente eu acertei
Eu acho que eu acertei quando recomendei aquele livro, porque até isso você tem em comum com a Ivone. A Ivone também, ela olhava para o pai dela e dizia, esse não é o meu pai, porque ela lembrava do outro, você está entendendo? Então, esses fenômenos, eles são frequentes, podem não ser tão corriqueiros assim como outros, mas eles também não são incomuns, são comuns, eles estão dentro das possibilidades aqui do nosso orbe, né, da nossa condição humana. E ela tem isso. E nesse livro que o Anderson citou, tem pelo menos 2 capítulos que tratam frontalmente do sonambulismo, a psicofonia consciente e o sonambulismo torturado. Vale a pena dar uma folheada, ver o que o André Luiz traz ali. Interessante. É interessante. Esse, nos domínios da mediunidade, também eu já fui a ele muitas vezes, até para fazer palestra, mesmo estudo, porque são detalhes de mediunidade que, obviamente, Kardec não poderia trazer tudo de uma vez. Teria que ser desenvolvido ao longo, né, dos próximos médiuns que viessem, né? Então, ali a gente encontra algum material muito seguro para a gente trabalhar, entender aqueles conceitos que estão na codificação. Fica também esse aí de... Agora, nada substitui, assim, né, um estudo coletivo, que as pessoas possam... Um já leu um pouco mais, outro tem uma experiência. Então, o espiritismo ele foi pensado para ser coletivo, né? A gente estudar individualmente é importante, mas trazer para o coletivo é fundamental, é indispensável, eu diria, né? Não sei se os irmãos acho que concordam comigo, né? Porque isso não fui eu nem que disse, né? Isso está lá na autoridade da doutrina, a universalidade do ensino, não ser um médium só, não ser uma pessoa só. Então, a gente agradece sim, Kátia. E eu quero ver se mais algum irmão gostaria de fazer aí também sua contribuição, sua intervenção, né? Estou vendo hoje aí na casa... Jaqueline. Oi, Jéssica, bem-vinda. Eu, na verdade, tenho uma dúvida. Vamos lá, vamos a ela. Eu queria entender melhor, porque estou meio confusa aqui. Todo sonâmbulo é médium? Bem, pelo que nós estamos estudando até agora, o sonambulismo ele é entendido, em primeiro lugar, antes de você pensar em mediunidade, como uma faculdade da própria alma, uma condição inerente àquele indivíduo, né? Quando a gente fala em mediunidade, a gente está falando em meio, ou seja, alguém vai servir de intermediário entre 2 meios, entre 2 planos, né? O físico e o espiritual. Portanto, se no sonambulismo há essa condição de comunicabilidade entre os 2 planos, onde o sonâmbulo vai ser instrumento de comunicação dos espíritos para esse plano, nós estaremos diante também de uma faculdade mediúnica, não só anímica. Vai ver como é que, com poucas palavras, tentar simplificar uma coisa muito ampla, né, complexa. Então, vamos voltar... Só um instantinho. A gente volta até naquele conceito de Kardec, que todos nós somos mais ou menos médiuns. Então, obviamente, todos nós vamos ser permeados aí por algum tipo de percepção. Isso não resta dúvida. O sonambulismo, em especial, não necessariamente ele é uma faculdade mediúnica em todos os casos, mas sempre há a possibilidade de que seja. Temos que conhecer caso a caso. Aí depende se a pessoa vai trabalhar isso, se não vai, tá? Deixa eu passar aqui para o Anderson, que eu acho que ele quer falar em cima da tua pergunta. Só complementar uma coisa. O sonambulismo é como se você abrisse uma porta para outra dimensão, a dimensão espiritual. Mas se vai aparecer um espírito ali para falar ou não, depende, pode não aparecer. Muitas vezes não aparece. Mas se ele estiver num local apropriado e com um objetivo específico, provavelmente vai aparecer algum espírito, às vezes até algum espírito zombeteiro. Mas como abre essa porta, ele é potencialmente médium. Agora, se ele não conhece o espiritismo, ele está lá numa igreja evangélica e tal, é possível que não apareça nenhum espírito pelo canal do sonambulismo. Mas, como abriu a porta e tem por todo lado, é muito difícil, nunca na vida de um sonâmbulo ele
ter comunicação com o espírito. Eu acho que é bem comum ser médium também. E naquele livro que é uma entrevista, né, com o Divaldo e o Raul Teixeira, eles vão ali em cima, claro, da experiência e da própria codificação, chegar à conclusão de que todo fenômeno mediúnico tem alguma dimensão anímica. E aí eu vou tomar a liberdade, até já que ele está na sala, de tomar um pouquinho as palavras do Adinô, que a gente gosta sempre de estar conversando. Não sei se ele vai querer fazer uma parte aí com a gente. E não sei se ele vai lembrar de ter dito isso. Mas quando o espírito aciona o médium, você está acionando ali um repertório. E muitas vezes você vai acionar certos clichês mentais. Lembra disso, Adinô? Ah, pois então. Então, a gente fica atento, né? É uma que a gente vai guardando. Então, esses clichês mentais são do repertório do próprio médium. Ou seja, a mensagem que ele vai ser ali o intermediário não vai ser puramente de um espírito, como se o médium fosse ali um boneco ventríloco, né? Não, o médium é um ser humano. Ele tem sentimentos, ele tem a herança reencarnatória, tem ali os chamados clichês mentais, né? E eu me lembro do Adinô já expondo sobre isso em mais de um momento, por isso que eu tomei a palavra aqui a ele, porque me recordo disso. Então, veja que há porção anímica mesmo no fenômeno mediúnico, sem nada de irregular, sem nada de inconveniente, sem nada de anormal, sem nada patológico. Nada que seja merecedor de vamos tratar, porque animismo não. É uma condição natural, porque o médium não é um boneco neutro, né? É um ser humano com história, né? Com o seu arsenal ali, o seu repertório. E nas manifestações anímicas, também potencialmente, usando a palavra do Anderson, também potencialmente podemos estar diante de uma porta em que venha intervir um espírito. E se você serve de intermediário entre um desencarnado e o meio encarnado, há, portanto, atividade mediúnica. Mas cada caso tem que ser acompanhado, observado com seriedade, né, com constância, para a gente poder conhecer que fenômeno é do qual a gente está diante. Tá certo? Falei certo aí, seu de novo? Fala aí, presidente. Ele está lá assinalando lá para mim lá. Quer dar uma palavrinha aí com a gente? Só agradecer o tudo maravilhoso aí do Anderson e dizer da minha enorme alegria de participar. Estou aprendendo muito ouvindo. Quando eu falo, eu aprendo um pouco enquanto eu estudo antes, né? A gente sempre aprende. Mas eu aprendo, acima de tudo, ouvindo. A palestra hoje foi maravilhosa, tá? Parabéns a todos aí. Olha aí, valeu, Adinô. É isso. Jaqueline? A gente vai somar. Fala, Silvia. Obrigada, Adinô. De repente, né, se a Jéssica pegar o livro dos médios, lá na questão 7.3, no item 173, né? Toma nota. Dá aquele exemplo daquele rapaz que tinha a parte anímica, mas tinha a parte mediúnica também, né? Então, se ela pode dar uma olhadinha, é interessante, né? No decorrer da semana, a gente tendo um tempinho, sempre é bom a gente dar uma consultada, aquela horinha que a gente vai ali relaxar um pouco, dá uma lembra, né? Que o irmão falou nesse livro, vou dar uma olhada agora, porque a gente vai ampliando ali. E vejam bem, esses assuntos, esses exemplos que a Cláudia trouxe, o Anderson também. Nesse final de semana eu estava lendo um pedacinho de um livro que veio pela Ivone, só que dessa vez o autor é o próprio Bezerra de Menezes, que foi médico, e ele disse, olha, essas instituições todas, os hospitais, clínicas, logo que seja, né, de saúde, eles, por mais que tenha nascido ou de vocação, ou até de interesse mesmo, interesse de status social, de interesse monetário, né, pelo exercício da medicina, ele falou assim, num primeiro momento não importa isso. Cada profissional de saúde, cada médico, mesmo que seja muito movido pelo materialismo, sempre pode ser um instrumento da bondade divina, porque aliviar a dor, trazer dignidade à vida humana, recuperar um organismo que está doente, mesmo que seja por total ambição materialista, naquele momento ele está sendo um instrumento de uma benfeitoria. Então, por extensão, ele está sendo ali um benfeitor, mesmo que pelos motivos ainda, talvez, equivocados. Então, Bezerra de Menezes falou, eu beijo a mão de cada profissional. E digo a vocês
E em muitos casos, digo a vocês, quer dizer, os espíritas, né? Uma coisa é você estudar tudo isso, e outra é dispensar o médico. Há situações como essas que a gente está acompanhando aqui hoje, onde ele diz, há necessidade, sem dúvida, da ação de um médico. Isso dito lá por Bezerra de Menezes, o livro é Dramas da Obsessão. São 2 novelinhas ali, é na segunda, onde ele fala isso. Ou seja, é para a gente nunca levar a coisa simplesmente só para o lado espiritual, vamos para o centro, e vamos dar passe. Isso é uma coisa. A outra é a parte médica. Nós temos um corpo físico que precisa de estudo, de quem estudou para poder fazer a intervenção, se for o caso com medicamento, se for o caso com terapia, de maneira fundamentada, né, autorizada ali, bem com bastante fundamento, para trazer um pouco de dignidade à vida. Porque eu estou falando no relato da Kátia, porque ela tem pontuado, sempre que o tema é esse, quer dizer, a gente percebe, muitas vezes, talvez como ela, outros, né, tragam um pouco dessa angústia mesmo, né, do quanto isso compromete a vida. E ela colocou assim, o pessoal diz que, eu também falo isso, por isso que eu vou comentar, que a mediunidade não traz o sofrimento. Realmente, não é a mediunidade que traz o sofrimento, é a nossa condição de espírito endividado, né, cheio de problemas, né, as dívidas do passado, os nossos tormentos, aí às vezes também um obsessor ali presente, um ou mais, né? Então, esse nosso quadro de inferioridade é que responde pelo nosso sofrimento. Realmente, quando você, Kátia, quando você procurar ter mais intimidade com a Ivone Pereira, você vai entender o que é o sofrimento durante a mediunidade. Que a irmã oferece um exemplo de vida, teve tormento de toda espécie, e ela desencarnou bem dizendo, né, que a mediunidade, né, ou seja, como uma coisa bendita na vida dela, que ela precisava disso para readquirir a paz da consciência, ex-suicida que ela foi de outras vidas, né? Eu já li alguma coisa dela, mas eu vou procurar esse livro que você me indicou. Pega eu ainda não fui na rua, eu vou procurar. Procura sim, vale a pena conhecer, porque é um farol assim para todos nós, principalmente, ainda me atrevo a dizer, principalmente para a mulher espírita, porque o mentor espiritual dela diz, a minha preocupação é a reeducação espiritual e moral da mulher, pela afetividade, pelo trato com as emoções, pela sensibilidade um pouco maior, quando o espírito está transitando nessa faixa da condição feminina, não que os rapazes aí não tenham sensibilidade, mas são os graus diferentes, né? Então, se os espíritos se preocuparam com isso, é porque tinha realmente essa necessidade, né, de que a mulher se reorientasse para Deus, né, para o Evangelho, e ele faz realmente esse trabalho de uma maneira muito bonita. Então, fica aí a recomendação, né? E o doutor Bezerra de Menezes ainda fala, não é nada de dogmatismo para dizer que a mulher tem que se comportar assim, não. É reeducar o espírito que esteja nessa faixa da feminilidade. Porque senão as emoções podem nos engolir, né, em vez da gente tomar conta delas. Então, fica assim umas recomendações, você vê, a gente está estudando sonambulismo, dá margem a quanta coisa, né? Então, os irmãos estão aí com a palavra, ainda se quem quiser dar uma parte, né, trazer um comentário. Não sei se a Angélica, que foi a portadora aí da última vez, né, nesse tema, se gostaria aí de rever alguma coisa, de contribuir. Ou algum outro irmão, Beth, não sei, André, né, Maria Márcia. Eu vou falando assim, não sei, ou alguém que eu não falei o nome, tá? A gente pode ainda, antes de encerrar. Agradecer ao Anderson, né, pela continuidade aí desse estudo, que é muito... ele é intenso, né? Ele nos leva a entender que a mediunidade não está restrita só a essa condição encarnada, né? Embora a gente saiba, né, que ela esteja radicada no organismo, mas é também no organismo perispiritual, né? Então, daí a gente vê essa possibilidade da mediunidade que se
expande no desdobramento do corpo, né? No momento de desligamento do corpo físico, né? Então, cada vez mais que a gente vai se aprofundando e buscando conhecer mais a doutrina, a gente vê o quanto ela é maravilhosa e o quanto a gente precisa dominar a nossa condição, né? Nós somos espíritos, mas que ainda temos medo, né? do que o próprio espírito produz, né? Dessa liberdade toda. Isso a gente sabe, mas não quer ver. Tem espírito, mas não quero ver. Pois é, mas tudo é fruto ainda da ignorância, né? A ignorância tem produzido ainda muitos malefícios à humanidade, né? Infelizmente. Mas, de pouquinho em pouquinho, a gente vai dissipando essas trevas e vai vendo que nada é sobrenatural, né? Sobrenatural seria o quê? O que está sobre o natural é só Deus, né? Não poderia. O restante está dentro das suas leis. Então é isso. Parabéns, Anderson. Muito obrigada pela palestra, pelo estudo. E boa noite a todos. Boa noite, Angélica. Bom, teve aqui alguns comentários aqui por escrito, né? Seria bom a gente até ouvir as palavras, né? Mas eu queria destacar aqui que o André somou aqui com o que a gente já tinha estudado, dando mais um parecer, né? Ele cita até inclusive o mesmerismo, né? Que Mesmer foi um grande expoente no estudo do magnetismo, da maior importância, né? Para o que veio depois dele. O próprio Allan Kardec, antes de ser o codificador da doutrina, praticou magnetismo, ele se dedicou à atividade de magnetizador antes. Por isso que alguns estudos aí estão completamente contestados, porque à medida que ele se envolveu com a doutrina espírita, ele rompeu com aquela prática do magnetismo pelo magnetismo, entendendo que a ação aí é sempre somada, né? A ação no bem, o passe, você doa algo de si, mas é sempre secundado por um espírito trabalhador, que não vai ver você trabalhando e deixar sem a assistência, né? Então, o passe que a gente recebe na casa é sempre de dupla natureza, né? Alguma coisa do encarnado, mas alguma coisa também dos benfeitores que estão ali no trabalho, né? Isso está também colocado no livro dos médiuns de maneira clara, explícita, não é assim nenhum achismo nosso. E outros comentários aí que o Anderson depois possa dar uma olhadinha, né? Todos bastante satisfeitos, né, com esse estudo de hoje. A gente sabe que o tempo é bem curto, né, gente? Por isso que a gente coloca pouquinhas perguntas, que já é justamente para dar chance, né, da gente trazer aí nossos causos, né? Mas então, olha, já passando um pouquinho de 8 horas, creio que esteja já na hora da gente encerrar por hoje, né? Nós vamos continuar agradecendo a todos que participaram, a todas as casas aqui congregadas, né, a essa soma tão salutar de fluidos, nesse momento necessários não só para nós mesmos, né, nossos lares, nossos familiares, nossos núcleos familiares, as casas espíritas, mas também nós sabemos que nossos irmãos levam, né, manipulam, levam esses fluidos também para onde houver a necessidade, a utilidade, a possibilidade de eles serem aplicados. Então, a gente só tem realmente a agradecer, né, de fazer parte disso, que Deus nos permita continuar até quando for necessário, até quando for possível. E, Anderson, se você desejar fazer suas considerações finais, é o momento. Depois a gente passa a palavra para a nossa irmã Elisete, para ela fazer a prece de encerramento. Sim, rapidinho. Primeiro agradecer a todos, né, que falaram lá no chat, parabenizaram. Realmente foi um estudo bem legal para mim fazer, por conta da minha questão pessoal. Foi muito bom. Como o Adnovo colocou, a gente aprende bastante na preparação do estudo, né? E depois aprende bastante com a participação de todos, dos comentários de todos, né? Então, realmente, isso é verdade. É só ressaltar, né, deixar bem enfatizado, né, que esse terapeuta com quem eu fiz terapia de vidas passadas é um médico, um psiquiatra, ele tem formação de psicanálise e
também tem formação específica em hipnotismo e terapia de vidas passadas, especializado nisso aí, tá? Então, usa como ferramenta terapêutica. O objetivo, contei no início, foi tratar uma questão que eu relatei de excesso de método, né? Muito metódico. Então, foi um fim terapêutico, né? Só para enfatizar isso, né? Não ir atrás de promessas aí absurdas que tem por aí, né? Vamos manter dentro das normas orientadas pela FEB e pela medicina também. Então, agradeço a todos e obrigado. Certo. Então, obrigada mais uma vez, Anderson, pelo teu estudo, né, pelo produto aí da tua pesquisa, por compartilhar também a experiência pessoal, e a todos. Então, vamos agora nos harmonizar, né, nos recolhermos, nos interiorizarmos, para acompanharmos, então, a prece final a ser proferida pela nossa irmã Elisete. Elisete, se estiver nos ouvindo, já pode, então, por favor, abrir o seu microfone, para que a gente possa acompanhar a prece na sua voz. Muito obrigado pela palavra que me deste nesse momento. Hoje, como os outros dias, o aprendizado soma nossas vidas. E só temos que agradecer a Deus, a Jesus e a Kardec também, que tem nos dado oportunidades e colocar sempre em ação o conhecimento deixado pelo nosso codificador. Nós estamos alegres, nós sentimos nossos espíritos alegres por poder participar desse estudo. Aquele que tem a vontade de falar, acrescenta também. Aquele que dirige o estudo nos dá o prazer de ouvir e de ver que estudou bastante para satisfazer nossos espíritos necessitados. Nós, como encarnados, sentimos esse prazer. E, diante desses estudos feitos constantemente, já sabemos o que nós vamos pedir agora, que é a fluidoterapia, água purificada, a irradiação. Acontece sempre, principalmente nesses tempo-espaço que estamos vivendo. Agora só vamos agradecer, e se ainda algum de nós necessita de força maior de Deus, receberá. Porque estamos nesse momento unidos pela espiritualidade de Jesus, que faz com que a sua hora abençoada, divina, perpasse sobre todos nós, e também aqueles que estamos pensando que a fluidoterapia é algo que Jesus nos deu sempre, e nos dá sempre. Pedimos a esses irmãos da espiritualidade maior, mentores de todas as casas que aqui estão, possam, nesse momento, irradiar com amor, com justiça, com graça, sobre todos. E que esses mesmos irmãos, juntos com a radiação, com o pensamento firme de cada um de nós, possamos fluidificar as águas que beberemos, que já sabemos que elas estarão classificadas com elementos salutares, que a cada um será dado conforme sua necessidade. E nesse momento pensamos também todos os desencarnados, que cada um tem a sua lista colocada ao lado do seu aparelho,
para que todos possam receber a misericórdia de Deus. Queremos também pedir por aqueles que estão passando por situações difíceis. Maria de Nazaré, tende misericórdia desses que precisam continuar vivendo, buscando, na certeza que a ajuda já está sendo dada. A vida, nós sabemos, pertence a Deus. Por isso, que nesse momento, as radiações de amor e de luz se façam sobre essas criaturas, nossos irmãos de humanidade, que precisam confiar em Deus e em Jesus. Só temos que agradecer sempre. E eu tenho certeza que a alegria dos nossos corações vão e voltam em ondas vibrantes de sintonia de graça e de amor. Obrigada, Jesus, por todo esse momento, por que aqui vieram e que os que estão pensando, vibrando, junto a esta pleia de casas, de espíritos que constituíram o nosso trabalho da noite de hoje. Pai amantíssimo, abençoa a toda a humanidade, abençoa o nosso Brasil e dê força a todos nós para que, nesse momento de alegria, possamos espargir o bem-estar, a graça divina sobre toda a humanidade. Graças a Deus, passo a palavra à nossa irmã Jaqueline. Graças a Deus. Está encerrada com essa prece nosso encontro de hoje. Nós desejamos uma boa noite a todos, boa semana, saúde, tudo aquilo que nós precisamos. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a Deus. todos. Boa noite, semana. pessoal. Tchau. Sonhos para A todos. palestra muito boa, adorei. Obrigado, gente. Valeu. Também adorei. Realmente, excelente palestra. Aprendi muito com vocês, todos. Muito bom, foi excelente. Obrigado. Parabéns. Tchau. Boa noite. Tchau. Até Tchau. quarta, beleza. Boa noite. Ah, Até certo. quarta-feira. Tchau.